Bom dia, tudo bem? Bom, eu vou gravar um vídeo com uma mensagem muito simples e que a gente tem que considerar para todos os dias da nossa vida, né? Especialmente essa semana, mas que seja uma prática que não se limite nessa semana. Então, assim, para iniciar, eu vou ler 1 João 2, do 12 ao 14, que aí diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aqueles que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno, né? Então tá bom. Então assim, o que o Senhor nos diz? Ele diz que nós temos que andar obedientes à palavra dele. Deus, ele quer muito que a gente obedeça tudo aquilo que ele tem nos dito. Ele quer que a gente permaneça verdadeiramente no caminho dele. E ele quer que a gente renuncie todas as nossas vontades. Como a gente sabe que é a vontade de Deus ou não, né? Existem características, né, de quando a gente faz aquilo que é a vontade da nossa carne e quando é a vontade de Deus. Por exemplo, se você estiver numa situação conversando com alguém, de repente você se sente ofendido e você quer dar uma resposta. Essa resposta, ela pode gerar duas coisas. Não duas coisas, mas duas características diferentes na pessoa que está ouvindo. Uma delas é dor, raiva, ansiedade, medo. E a outra característica que pode gerar na pessoa é paz, benignidade, mansidão, felicidade, alegria, por mais que você foi ofendido. Então, assim, a gente tem que ver na conduta do nosso dia a dia o que a gente está fazendo, né? Como a gente está se portando. Então, temos que andar no caminho do Senhor, né? Eu quero ler Josué 22, versículos de 2 a 3. Prestem atenção que tudo que eu vou ler não foi algo que eu busquei e coloquei, deixa eu procurar sobre esse tema. Não, eu estava aqui fazendo meu devocional e o Espírito Santo foi me conduzindo por esses capítulos e esses versículos e foi, né, colocando no meu coração isso que eu vou compartilhar com vocês. Então, Josué 22, do 2 ao 3. Ele disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje, não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram o cuidado de obedecer a tudo o que o Senhor, seu Deus, ordenou, né? Aqui a gente tá falando das leis de Moisés, porque tá no Antigo Testamento, mas Deus, ele não muda. O que ele foi antes, ele é hoje e ele sempre será, né? Então aqui a lei em vigência era a lei de Moisés. E o que Deus falava sempre, né? Através dos profetas. Obedeçam o caminho, obedeçam a lei, façam tudo. Nós temos que obedecer aquilo que Cristo nos ensinou, né? Então assim, esse aqui é uma parte. Agora eu vou ler o versículo 5 do mesmo capítulo, que é Josué 22. Mas tenham muito cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei de Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam a seus mandamentos, apeguem-se a ele firmemente e sirvam-no de todo o coração e de toda a alma, né? Obedeçam de todo o coração e de toda a alma. Nós somos feitos de corpo, alma, mente e espírito, né? Nós temos nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. E nós temos que ter esse entendimento por completo, né? Nós temos que entender com o nosso espírito,
Nós temos que entender com a nossa alma, que é a nossa vontade, e nós temos que entender com a nossa mente. A gente precisa entender completamente. E aqui veja que a comunhão, né? Aqui diz, né? E não abandonar os seus irmãos. Lembrando, eu comecei lendo 1 João 2. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Nós temos os nossos pecados perdoados em nome de Jesus, mas isso não anula a graça, não anula ser obediente a Deus. Não significa que nós não temos que obedecer e cumprir aquilo que o Senhor quer, né? Agora eu vou ler 1 Reis 2. 1 Reis 2, do 3 ao 4. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Ou seja, de novo, aqui está falando da lei de Moisés porque é o Velho Testamento. Mas temos que obedecer tudo aquilo que Cristo Jesus nos diz. E na palavra diz, quais são os 2 mais importantes mandamentos? Porque existem vários. Mas o mais importante e o mais importante de todos, os 2 mais importantes de todos ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo, né? Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora eu vou ler 1 Crônicas 28. 1 Crônicas 28, do 6 ao 7. Ele me disse: seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei seu pai. E se ele continuar a obedecer a meus mandamentos e estatutos como obedece hoje, farei seu reino durar para sempre. Novamente, nós fomos escolhidos para ser filho de Deus, nós aceitamos Cristo Jesus, tivemos a remissão e temos a remissão dos nossos pecados. Mas temos que obedecer, ser obedientes, andar vigilantes, sabendo que é errado não fazer. Do 8 ao 10. Agora, portanto, com Deus como nossa testemunha, e diante de todo Israel, a comunidade do Senhor, eu lhes digo: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor seu Deus, para que continuem a possuir esta boa terra, e deixem para seus filhos como herança permanente. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isto a sério. O Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e faça o trabalho. Nós somos templos, moradas do Espírito Santo hoje. Salomão construiu o templo. Hoje nós somos o templo do Senhor, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, ele não habita mais dentro do templo. Isso não significa que ele não esteja na igreja, não é isso, na igreja, edifício. Mas Deus habita dentro de nós. E aqui está falando, conheça o Senhor, faça aquilo que ele quer de todo o coração, né? Agora, Oséias 5. Oséias 5, do 3 ao 4. Conheço você, Efraim. Não pode se esconder de mim, Israel. Você me abandonou e se prostituiu, está inteiramente contaminado. Suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. A prostituição domina seu coração e você não o conhece. Agora o versículo 15. Então retornarei ao meu lugar até que reconheçam sua culpa e voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Então,
Deus, Ele nos conhece, não adianta a gente fugir, não adianta fazer escondido, porque Ele nos conhece e Ele sabe nossos pensamentos e os nossos planos, nossas intenções. E toda vez que vem o sofrimento, nós buscamos ansiosamente pelo Senhor. Quando não tem o sofrimento, quando a gente busca o Senhor, a gente demonstra fidelidade. Quando a gente vive sofrimento e busca o Senhor, nós demonstramos obediência. Nós temos que ser fiéis e obedientes ao Senhor. Agora, 1 Crônicas 28, 20. Primeira Crônicas 28, 20. E continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. Amém? E para encerrar, Salmos 23. Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Gente, irmãos, pessoas, amados, Deus, Ele está dizendo isso para nós muito, muito claramente. Que a gente obedeça ao Senhor e lembre-se, pequenas mudanças podem trazer grande impacto. Então, vamos fazer diferente, vamos mudar, vamos ser transformados, vamos deixar que o Espírito Santo renove a nossa mente, o nosso coração. Nós já somos perdoados e amados por Jesus, por Deus, mas Deus quer, Ele pede e Ele nos ordena que andemos em santidade, em obediência, em comunhão com o Espírito Santo. Amém? Fiquem com Deus e que essa semana seja uma semana de reflexão, pedindo para Deus nos mostrar aquilo que desagrada o coração dele e pedindo para Deus nos ensinar como fazer certo, como não voltar mais para trás, mas sempre seguir adiante. Amém? Fiquem com Deus e até mais!